Boa tarde, galera. Tranquilo? Super largura a gente já comentou rapidamente, né? Junto com a super elevação. Super largura normalmente você sempre vai estar trabalhando em conjunto com a super elevação para evitar saída de veículos ali pela tangente em curvas, né? Então vamos ver como é que funciona, principalmente para dar segurança para os usuários. Caminhões normalmente, né, e geralmente super largura a gente faz sempre o dimensionamento dela utilizando veículos comerciais e não de passeio. Caminhões, ônibus, semi-reboques, a gente tem aquele problema, né, o caminhão ele vai precisar de um espaço maior para poder fazer a nossa curva. Então eu preciso, além de conforto, ter segurança. Com isso a gente tem os itens aqui da nossa curva, né, que eu preciso aqui para dimensionar a super largura. E vamos ver como é que funciona. As dimensões geralmente dos veículos para curvas, né, a gente precisa de dimensões maiores e também a gente precisa da super largura para corrigir deformações visuais que essa minha curva pode estar apresentando. E da mesma maneira que a gente tem na super elevação, a gente também na super largura tem que verificar isso. É um dos primeiros itens que a gente vai verificar. Se é dispensável a utilização da super largura ou não. Essa dispensa ela é dada em função do raio, né, que eu tenho e da velocidade que eu vou estar trabalhando. Então, de acordo com o tipo de classe de rodovia que eu tenho as velocidades, né, definidas, 70, 80, 100 km por hora, que seja. E em cima das velocidades aqui definidas da minha rodovia, eu tenho os raios que acima desse valor eu não tenho necessidade de trabalhar com super largura. Repara que aqui eu tenho, por exemplo, para veículos comerciais, o CO é tipo de veículo comercial, SR semi-reboque. Normalmente, na maioria dos casos, a gente trabalha com veículo padrão comercial. Apesar de ter semi-reboque, eu posso trabalhar com comercial aqui com o padrão. Né? Um exemplo, se eu tiver 70 km por hora, eu teria um raio mínimo onde acima desse valor eu já seria dispensável o uso de super largura para pistas com largura total de 7,20 metros, no caso isso aqui é duplicado, né? Pista de ida e vinda ali, no caso, né? 260 seria o raio, né? Acima disso aqui é dispensável o uso de super largura. Então repara que os raios são pequenos, então é quando eu tenho curvas com raio bem pequeno mesmo que eu tenho necessidade de usar essa super largura. Acima disso aqui já não teria necessidade. Aqui já para uma outra tabela, porém com pistas com largura de 6,60, ou seja, rodovias ali mais estreitas ali, tá? Então, para a situação de veículo comercial. Repara que daí os raios aumentam bastante nesse caso, porque a minha rodovia já tem uma largura menor. É na faixa de 3,30 metros ali, cada via ali, cada pista, tá? Sempre olhar isso aqui antes. Se você vê que a sua situação, os raios são superiores a esse para aquela dada velocidade, você já não precisa se preocupar em calcular a super largura, estaria dispensado. Aqui tem algumas recomendações para a questão de super largura. Tá? Sempre a super largura, os aumentos de valores de super largura vão ser de 20 e 20 centímetros. E o valor mínimo de super largura que eu vou adotar sempre vai ser 40 centímetros. Aqui também, né, tem a observação lá no laudo DENIT, né, que valores inferiores de super largura de 40 centímetros podem ser desprezados. E o critério, né, para duas faixas, mais de duas faixas, quando eu tenho situações de faixas de rodovia com 3 faixas, 4 faixas e assim por diante, eu vou ter multiplicações aqui dos valores de super largura por 1,25, ou seja, 25% superior, ou 50% superior quando eu tenho 4 faixas. Em caso de curvas circulares de concordância horizontal sem transição, a superlargura vai ser distribuída de acordo com esses critérios aqui. 2/3 da superlargura no trecho tangente e 1/3 da superlargura no trecho circular. Então já tem uns critérios de distribuição aqui. Tá? Aqui eu tenho os critérios de veículos, né, os tipos de veículos de projetos. Então aqui está a simbologia, né, com as descrições aqui embaixo. VP é veículo de passageiros, CO veículo comercial, O veículo, né, no caso tipo ônibus, e o SR semi-reboque, seriam os caminhões com carreta atrás travada e assim por diante, né, com reboque.
Aqui estão as larguras, esses dados a gente usa para definição da superlargura, tá? São os dados principais, essa tabela até eu fiz uma adaptação dela de tabelas que vocês encontram em bibliografia, onde eu coloquei, né, a largura e o comprimento, que são dados padrões dos veículos, e aí eu adicionei esses dois últimos aqui que são dados utilizados nas equações, que é a borda livre dos veículos. Essa borda livre seria do eixo, por exemplo, da frente até, né, onde termina o veículo ali na frente. Então, normalmente, em veículos de passeio, eu tenho 90 centímetros do eixo frontal até o final do veículo ali na parte da frente. Tem essa mesma dimensão para caminhões, mesmas dimensões para ônibus e mesma dimensão para semi-reboques. Tá? Já para essa distância entre eixos do veículo, tá aqui também os valores aqui, tá? Para veículos comerciais, ônibus e semi-reboques e assim por diante. Normalmente eu vou sempre utilizar para superlargura, na maioria dos casos aí, são os veículos comerciais. É essa coluna aqui que eu vou usar na maioria dos casos. Como é que funciona a marcha de cálculo? Se eu estiver trabalhando com veículo de passageiro só naquela rodovia, né, uma situação bem específica, vamos supor estrada rural, alguma coisa assim, mesmo assim é difícil, eu utilizo essa equação para definição da superlargura. Se eu estiver trabalhando com uma rodovia normal, onde eu tenho um fluxo de ônibus, veículos comerciais e assim por diante, a superlargura é definida pela subtração entre esses dois valores. Essa é a largura básica da rodovia. Se a minha rodovia é uma rodovia de duas faixas, eu posso ter, vamos supor, 3,60 metros cada faixa, então 7,20 metros. O LB é 7,20 metros. Esse valor é tabelado, tá? Em função do classe de rodovia que eu estou trabalhando. A gente vai ver adiante ali. O LT é esse valor que eu defino por essa equação. Então, o LT é a largura total da minha rodovia, já, né, seria somada com a superlargura. Então, tanto que é, né, uma menos a outra, eu acho o valor absoluto da superlargura que eu estou definindo em projeto, onde esse LT é igual a duas vezes o GC mais o GL mais o GD, fechou parênteses, mais esse valor aqui, que é o valor da velocidade dividido por 10 vezes raiz do raio da minha curva que eu estou trabalhando. E aí essas três variáveis aqui, o GC, GL e o GPD aqui, são dados por essas três equações que cada uma delas apresenta suas variáveis e o GL, por exemplo, é tabelado. Então vamos ver o que significa cada um desses itens. O R é o raio, né? Tá aqui. O E a gente pega na tabela anterior aqui, a distância entre os eixos do veículo que eu estou usando. Então, por exemplo, 6,10 metros, se for um veículo comercial, ao quadrado aqui. Aqui tem um parênteses a mais aqui, né? Teria que colocar aqui, é um parênteses da entrada aqui. O GL é tabelado, a gente vai ver no slide adiante. E o GBD aqui, ele é o BD, que seria a borda livre do veículo. Então, por exemplo, o veículo comercial é padrão 1,20 m. O E, novamente voltando na tabela, é a distância entre o eixo dos veículos, que a gente já tinha visto. BD novamente aqui, e aqui é o raio da minha curva circular. Bem tranquilo, todos os dados em metros aqui entrando. Você acha os valores aqui do GC, GL e GBD. O GL é tabelado, está aqui a tabela, para achar ele aqui, ó. E aí ele é dado em função da largura de uma faixa da minha rodovia. 3 a 3,20 metros é 0,60, de 3,30 a 3,40 é 0,75 e de 3,50 a 3,60 é 0,90. Então depende da largura de uma faixa da minha rodovia. E a largura da via, né, em função do tipo da classe, está aqui a tabela, que é ICLB aqui, ó, tá? Tabelado. Esse é o valor de uma faixa, né, também. Então, eu vou conseguir ver o valor aqui, considerando essa tabela, lembrando que quanto maior a numeração, quanto mais alta aqui no caso, classe 0 ou 1, são rodovias de maior importância, com maior fluxo de veículos, assim por diante. Onde, por exemplo, classe 0 seria autoestrada, esse tipo de coisa. Classe 4 já são aquelas estradas rurais de menor fluxo de veículo, quase inexistente ali, com poucos veículos passando por dia, 1, 2, 3 veículos passando por dia, assim por diante.
Caso, aqui tem um caso especial, né? Então vamos supor que eu estou trabalhando com um semi-reboque, eu posso trabalhar com um valor de 10 ou esse valor especial que pode ser calculado a partir dessa equação. Então, né, se eu tiver um veículo, eu posso ter um semi-reboque especial passando naquela rodovia, ou uma carreira, um tremião, alguma coisa assim, né, muito específico, eu posso utilizar essa equação para ver se o valor dá superior a 10 ou não. Tá? Então, ele é dado como, né, o E1 ao quadrado mais E2 ao quadrado, sendo que o E1 é a distância entre o eixo dianteiro do cavalo mecânico, né, do caminhão ali, até o pivô de apoio do reboque, e o E2 é já a distância do pivô até o centro do eixo traseiro lá da carreta lá atrás. Tá? Então vai depender do caminhão que eu estou trabalhando, você tem que entrar no catálogo e ver isso aí. Então é só para apresentar para vocês mesmo, que é bem difícil de ver isso aqui em bibliografia. Então eu já estou deixando separado para vocês terem o valor aí guardado. Aqui estão as definições dos fatores. Tá? Então, que a gente já tinha definido, o S na equação lá é a superlargura, o N é o número de faixas de tráfego, o R o raio da curva, V a velocidade diretriz em km por hora e os demais itens que a gente já definiu já. Então tá tudo aqui para vocês terem definido no slide. E aqui a gente tem um exercício para a gente definir essa superlargura aqui agora. Então, no exercício desse aqui, primeira coisa é relacionar os itens aqui que ele forneceu e já ir nas tabelas para pegar ali qual que é a largura de cada faixa, né, mínima. Então, por exemplo, ele falou que é uma classe 2 com relevo ondulado. Então, a gente tem uma largura mínima ali de 3,5 metros. Então, isso é interessante a gente já informar aqui já, deixar informado no problema. Então, comprimento 3,5 metros. Na sequência, a gente também já pode entrar na tabela aqui inicial, onde a gente verifica se tem a necessidade ou não de ter uma super largura essa minha rodovia na curva. A gente verificou ali que é 70 km por hora, do lado, 70 km por hora. A gente tinha visto isso lá no primeiro exercício, né? Então, se a gente for retornar aqui os slides, a gente verifica aqui, ó, ondulado, pista simples, classe 2, 70 km por hora. Então, com isso definido, a gente vem nessa primeira tabela. Ela é para largura de rodovia. No caso aqui são duas pistas, né? Então, 7,20 dá 3,60 metros cada uma. A nossa tem que ser 3,5 metros. Então, ela enquadraria nessa tabela aqui, porque a tabela de baixo é 3,30, né? Verificando aqui com o tipo de veículo, a gente em geral usa comercial, não vamos usar semi-reboque, se o exercício não informar isso, então a gente usa o comercial. Comercial, 70 km por hora, então o raio mínimo que eu precisaria ter para que fosse dispensado o uso de superlargura é 260. No nosso caso, o exercício forneceu 214, então para nossa situação aqui, a gente vai precisar de superlargura, precisamos calcular isso aí. Para efeito de cálculo, a gente tem a tabela com o tipo de veículo de projeto, a gente vai usar os dados dos veículos comerciais, né, com comprimento, a largura dele e assim por diante. Então a gente já tem automaticamente aqui já o valor do BD e o valor do E, a gente já pode inserir na nossa marcaçãozinha aqui. Então o E, por exemplo, pegando na tabela lá para veículo comercial, ele é 6,10 e o BD para veículo comercial, olhando lá também, 1,20 metros. Perfeito. Então agora a gente já pode entrar nas equações, né? Então vou voltar aqui, entrar nas equações e começar a calcular. Então o LB a gente tem 7 metros. A gente quer achar a superlargura. A gente vai usar um veículo comercial como padrão. Temos que achar o LT. Então o LT, a equação está aqui. Para definir o LT, eu preciso achar os três Gs aqui, GC, o GL e o GBD. Então vamos aplicar as equações aqui e
começar a definir os valores. Então, começando pelo GC aqui, voltando para a nossa planilha de cálculo. Então, GC igual é 2,60 mais, abrindo parênteses, o raio 214,88 menos, vou escrever aqui por extenso, né? Raiz é 214,88 ao quadrado menos o E, que a gente tem o valor ali em cima, 6,10 ao quadrado. Perfeito. O valor dá 2,69 metros. O próximo valor a achar é o GL, que é tabelado. Então, a tabela está na página seguinte aqui. A nossa largura é 3,5 metros, então a gente enquadra no último aqui o valor do GL 0,90. Eu vou deixar registrado aqui. E vamos para o último, que é o GBD aqui. Então, o GBD vai ser igual a... E os valores a gente já tem todos, né? Que o E e o BD pertencem ao veículo, o R é o raio que a gente está trabalhando e basicamente é só calcular aqui. Então, vamos retornar aqui. Raiz, o R ao quadrado, mais BD 1,20. Vou abrir um parênteses aqui. Duas vezes 6,10 mais o BD, que é 1,20. Fechou os parênteses da raiz, menos o R, que é 214,88. Então, podemos calcular aqui agora para a gente ver o resultado que dá. O valor aqui final deu 0,0374 metros. Com esses três valores definidos, a gente retorna aqui e podemos aplicar a última equação, que é a equação do LT, para na sequência a gente conseguir definir o valor da superlargura certinho. Então vai ser 2 vezes o GC, que a gente definiu agora de pouco, mais o GL, mais o GBD. Isso aqui tudo, mais, né, a velocidade de projeto, que é 70 ao quadrado. Não tem o quadrado nessa equação. Dividido por 10 vezes raiz do nosso raio, que é 214,88. Só calcular aqui agora e verificar o valor que dá, e na sequência a gente já consegue definir a superlargura. O valor final, então, deu 4,1423 metros. Para finalizar, então a superlargura é o valor do LT menos o LB. Esse valor do LT que a gente definiu, ele é o valor para uma pista, né? Então, eu posso colocar aqui 4,1423 menos 3,5, que é o valor do LB para uma pista. Com isso, eu vou definir o valor aqui certinho, que vai dar um total de 0,64,23 metros por pista. Tá? Por pista de superlargura. E com isso a gente finalizou o exercício. Aqui a gente sempre tende a arredondar o valor, né, de 20 em 20 centímetros, então eu poderia trabalhar como está bem próximo de 60, né, mas o ideal é arredondar para cima. Poderia estar trabalhando com 0,80,
O total, então, para 2 pistas, seria 1,60 m. Se eu estivesse trabalhando com 2 pistas ali, né, e normalmente você vai ter sempre o mínimo de 2 pistas, e o problema é resolvido. Ok? Então, é um exercício, não é complicado. Ele só tem uma demanda de cálculo aqui que tem que se atentar aqui para não errar. E calculando isso aqui, na sequência a gente sabe que essa largura ela vai ser aumentada bem naquele trecho de transição ali da minha rodovia. E quando você entra na curva circular mesmo, que é a parte do centro ali, essa super largura já está estabelecida. Terminou a curva, trecho de transição novamente, você reduz essa super largura até chegar em zero. E aí quando você entra na tangente novamente na reta normal ali da via, você já estabeleceu a largura convencional da pista. Ok, pessoal? Então, basicamente é isso. Pegar a lista de exercício, né, e já começar a trabalhar com ela aí, né? Eu vou postar a data certinho lá, já na própria lista lá para entrega. Muito obrigado, até mais. Ótima semana.